Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Durante muito tempo a gente aprendeu a enxergar a experiência do usuário como uma sequência de telas, interações e jornadas relativamente previsíveis, mas o mundo ficou mais complexo. Hoje uma mesma experiência pode atravessar produtos, serviços, algoritmos, inteligências artificiais, áreas da empresa e até mesmo diferentes contextos da vida das pessoas. Nesse cenário, talvez o desafio já não seja apenas desenhar bons pontos de contato, mas entender como todas essas partes se conectam para formar uma experiência coerente. A conversa de hoje é justamente sobre isso. Como pensar experiências em escala, navegar ecossistemas cada vez mais complexos e qual o papel do design em um mundo onde tudo parece estar conectado a alguma coisa. E para explorar esse tema com a gente, eu convidei uma pessoa que há muitos anos ajuda a provocar reflexões importantes sobre experiência, estratégia e o futuro da nossa profissão. Salve, salve, Edu Agni. Fala, Luan, tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui com você, batendo esse papo, podendo trazer um pouquinho de reflexões. Muito prazer. Pô, valeu, Edu. Eu que agradeço por você ter se disposto a gente falar sobre esse tema, que inclusive, para quem já está ouvindo esse episódio depois da DexConf 2026, viu que o tema foi exatamente sobre isso que a gente está conversando aqui. E para quem ainda não foi, não pode perder de ir. O link para você comprar o seu ingresso está na descrição desse episódio. Então já clica aí, compra o ingresso, participe aí da DexConf 2026, que vai ser incrível. E a gente vai falar também sobre esse tema lá neste evento esse ano. Então você não pode perder. Além disso, deixa o like aí na plataforma de podcast que você está me ouvindo, assina as notificações para não perder nada, inclusive pega o link também desse episódio, compartilhe com outras pessoas também para que elas discutam e aprendam um pouco mais sobre aquilo que a gente vai refletir aqui nesse episódio, que vale muito a pena. E claro, se você quiser contribuir também de forma monetária, tem a nossa chave que é o pix@papodeux.com.br, qualquer valor que você contribuir, já serei muito grato. Lembrando também que a gente está com o Clube do Papo, que também está o link na descrição, e você pode aí participar e formar essa comunidade incrível com a gente. Edu, quando a gente fala sobre essa questão de experiências conectadas, o que de fato a gente quer dizer com isso? O que a gente está querendo trazer? O que você, quando pensou nesse tema para a Dex de 2026, quis trazer de provocação, de reflexão para que as pessoas entendessem um pouco mais, né? Porque eu acredito que você, todo ano que tem a Dex, deve sentar e falar, pô, o que eu vou pensar? O que vai ser esse ano de tema, né? Eu acredito que também é um desafio, né? Eu acho que não é simplesmente pega qualquer tema, coloca lá para ter evento, né? Eu acredito que você deve sentar, ter uma curadoria, tentar entender o que está acontecendo no momento, para que traga essas reflexões e a nossa profissão avance como um todo, né? O que é e como é que você pensou nesse tema aí, né? Como é que foi essa junção desse propósito para a DexConf 2026? Cara, sim, o trabalho de curadoria sempre passa por a gente tentar analisar 1 milhão de coisas e 1 milhão de tendências e 1 milhão de probabilidades, né? É muito difícil a gente tentar prever qualquer tipo de futuro para a nossa área, mas a gente vai analisando o histórico, né? Eu acho que a partir da história do que a gente vai vendo quanto evolução da nossa área, quanto evolução do mercado de tecnologia como um todo, a gente vai tentando puxar as discussões que sejam mais relevantes dentro do momento atual, né? E para falar de experiência conectada, na verdade, assim, tem muitas coisas dentro disso que a gente já vem falando há anos, né? Eu vou começar a falar algumas coisas aqui que provavelmente muita gente fala, mas isso não é novidade, mas algumas coisas a gente discute e já fala há muito tempo, né? Há muito tempo a gente fala de cidades inteligentes, de ubiquidade, discussões mais antigas de Web 3.0 falavam muito dessa descentralização da experiência, em como as coisas se conectariam, né? A gente vê muitos especialistas da nossa área falando sobre a experiência não ser somente um ponto de contato. Tem vídeos, sei lá, do Don Norman, por exemplo, tentando explicar o termo UX, que ele já falava sobre a experiência não acontecer só num ponto de contato, né? Quando a gente começa a falar de experiência do usuário, a experiência de uso, né? Eu acho que o termo em si que se criou para nossa área não ajuda muito, né? Porque quando a gente fala em experiência de uso, isso acaba limitando muito o que a gente quer dizer quanto experiência, né? A gente acaba falando muito daquele momento de uso do produto, daquele momento de interação com a interface. Mas se a gente for olhar de fato a experiência que
que nós temos com os produtos e serviços, a gente sabe que a experiência em si começa muito antes do ponto de contato, daquela interação, e termina muito depois, né? E, claro, assim, são coisas que a gente já discute há muito tempo, mas alguns eventos que vão acontecendo na nossa área puxam novamente algumas discussões mais fortes, né? Eu acho que, por exemplo, né, a ascensão da inteligência artificial vem sendo um grande evento que vem mudando a dinâmica dos times, que vem mudando a dinâmica das empresas sobre como trabalhar, sobre como pensar na conexão entre esses pontos de contato. Então, acho que alguns eventos vão puxando de novo essas discussões, né? Acho que a inteligência artificial é só um deles. Mas, enfim, quando a gente está falando das experiências conectadas, né? A gente está basicamente falando das experiências que não acontecem só num ponto de contato, né? Então, eu poderia dizer que a gente tá falando de todas as experiências, né? Mas a gente tá falando daquela experiência que não vai se construir só a partir de um produto ou de um serviço ou, né, de uma interação com uma interface, mas a gente tá falando de todas as relações envolvendo essa experiência, né? Então isso aí vai para produto, para serviço, para conteúdo, para atendimento, para contexto, processos internos, as decisões de negócio que impactam tudo isso, agora a inteligência artificial também, né? Então a gente está falando basicamente das experiências que não estão só na tela, né? A gente está meio que falando de como todos esses pontos de contato se conectam, né? Coisas que já acontecem faz tempo, mas que eu acho que alguns contextos hoje que a gente vem passando, vem forçando a gente a olhar um pouco mais para isso e vem, não sei se forçando é a palavra, mas levando mais profissionais a olhar para isso com mais cuidado, né? Eu acho que a própria ascensão da inteligência artificial vem mudando a dinâmica dos times e vem mudando um pouco o papel que os designers precisam ter na construção dessas experiências, né? Então eu acho que é um momento propício para a gente pensar um pouquinho melhor o papel do designer dentro da experiência, para além das interfaces, para além das telas, né? Você comentou aí que o Don Norman já fez vídeos tentando explicar o que ele queria não dizer, porque na verdade o termo UX é mais antigo de quando popularizou com ele, né? Eu já vi alguns estudos falando sobre isso, mas ele, de certa forma, foi quem popularizou esse termo ali, né? E tal, e ele tentou explicar sobre isso quando ele mudou ali o cargo dele de quando ele estava na Apple, né? Com esse nome, que aí deu esse boom, o primeiro boom, digamos assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso aqui, me dá a sensação que a gente meio que tá voltando para aquilo que deveria ter sido. Parece que durante muito tempo a gente ficou focado de fato em fazer telas, em um ponto de contato ser a tela, e quando eu falo tela pode ser celular, pode ser computador, pode ser o relógio agora, e agora não, né, já tem algum tempo, mas... E aí a gente meio que se perdeu no sentido de olhar um todo, assim, né, talvez... E aí eu vejo tenho refletido muito sobre isso, sobre o design de serviço começar a ganhar mais força, talvez... Eu não sei, eu fico refletindo essas coisas assim. O que você pensa, Edu? Eu acho que muita coisa que a gente fala sobre isso, a gente volta em discussões antigas. Eu sempre falo que o mercado e a nossa área funciona muito como duplo diamante, né? A gente tem momentos de divergência e convergência, e algumas vezes os conceitos e as discussões se expandem, algumas vezes a dinâmica do mercado faz a gente afunilar e focar numa coisa só. Mas eu acho que sim, até falando do Don Norman, né? Esse vídeo que você comentou, de quando ele fala que mudou o cargo, e, né, ele começa a falar do termo UX, mas ele começa a falar que a experiência não se resume à tela, né? Não se resume à interface, que a experiência começa desde quando a pessoa sente uma necessidade, desde quando a pessoa ali começa a entrar num processo de tomada de decisão, a buscar possibilidades. Eu sempre falo para os meus alunos assim, por exemplo, o uso de um aplicativo, sei lá, que seja esses aplicativos de carro, né, para a gente chamar um carro aí para ir para algum lugar assim. A experiência não começa quando a pessoa abre o aplicativo ali para chamar o carro, para ver onde o carro tá vindo no mapinha, para escolher as opções de carro. A experiência da pessoa começa muito antes, quando ela tomou a decisão de ir para algum lugar, quando ela buscou o horário adequado, né? Eu falo que é muito diferente a experiência que ela vai ter com o produto se ela tá indo para uma festa ou para um velório,
a experiência que ela vai ter ali chamando o carro vai ser muito diferente. O horário que ela decidiu ir, o propósito, a experiência dela começa muito antes. E ela começa, digamos assim, com muitos pontos de contato diferentes antes de chegar até a interface, até o produto em si, né? Então, eu acho que assim, a principal mudança que a gente acaba vendo, né, é que ficou mais difícil sustentar aquela ideia de que experiência é só interface, né? Cada vez mais difícil sustentar isso. São coisas que a gente conversa há muitos anos, né? O próprio design de serviço já traz isso há muitos anos. A própria área de experiência vem falando muito menos em experiência de uso e muito mais em pontos de contato, né? Mas eu acho que o momento que a gente vem vivendo vem trazendo um pouco mais disso, né? Vem sendo cada vez mais difícil sustentar essa ideia de que experiência é só interface. A inteligência artificial tem um papel nisso também, né? Muitos times vêm se readequando e vêm utilizando essas ferramentas para produzir interfaces e produzir os artefatos e os produtos, e o papel do designer acaba sendo um pouco mais forçado a olhar para outras perspectivas, a olhar para outros pontos de contato que não sejam só a interface, né? A interface não vem sendo o maior desafio a se resolver hoje, né? A construção de uma interface, a produção de uma interface não vem sendo o maior desafio. Eu acho que conectar todos esses pontos de contato acabam sendo um desafio maior hoje, né? Então, eu acho que está cada vez mais difícil sustentar essa ideia de que a experiência é só interface, porque a gente vê que as pessoas transitam cada vez mais em canais, as pessoas, né, transitam cada vez mais nos dispositivos, nos diferentes contextos, e a tomada de decisão passa por muitos fatores diferentes, né? Por uma gama de complexidades, assim. Então, a experiência cada vez menos está concentrada num ponto de contato, está localizada numa interface e cada vez mais ela está distribuída, cada vez mais ela está sistêmica, né? A tomada de decisão das pessoas usuárias, de modo geral, assim, passa por muitos pontos de contato hoje, né? Você tem a própria inteligência artificial, você tem os diferentes canais de interação, você tem as redes sociais, você tem o próprio contexto socioeconômico de como as coisas vêm acontecendo. Isso sempre aconteceu, mas eu acho que o nosso momento atual vem evidenciando mais isso, principalmente para a nossa área, né? Forçando a gente a olhar um pouquinho mais para esses pontos de contato de modo geral do que só para uma interface, para um ponto de interação dessa jornada, né? E aí eu queria ouvir de você, que é professor, que tem a Mergo aí há muitos anos, né? Ajudou e ajuda muitas pessoas aí a entrar no mercado, a se atualizar do mercado, de design como um todo aí. Cara, você tem um papel e teve um papel, né? E tem um papel fundamental aí na formação de muitas pessoas. Por que na sua visão se reduziu durante muito esse tempo essa visão de olhar só para uma interface ou só um ponto de contato, sem ver todo esse ecossistema que já existe há algum tempo, mas agora, como você comentou, talvez por conta da inteligência artificial, não sei, talvez outro motivo de estar voltando meio que isso, assim, né? E lógico, você comentou aí que a nossa profissão acaba igual um duplo diamante, vai e volta, né? É natural isso, acho que as profissões são um pouco assim, né? Mas o que será que aconteceu? Assim, tipo, porque eu vejo na sua fala, e já fiz aula na Mergo algumas vezes também, é sempre explicado todo. Aí o que acontece que a gente não conseguiu fazer isso durante esse tempo, assim, né? De olhar de fato o ecossistema. Claro que eu tô reduzindo aqui, gente, muitas pessoas devem ter olhado sim o ecossistema, né? Parece que eu tô falando que todo mundo, ninguém olhava o ecossistema. Mas é que a grande maioria, muitas das vezes, em empresas, em projetos, em muitos portfólios, inclusive, que eu, como já tive esse papel de liderança, de fazer contratações, cara, eu vi ali em portfólios, em currículos, que a galera só colocava o lance da tela, né? Então, tipo, ficava meio que perdida ali, às vezes, na hora de conseguir explicar sobre essa questão que as pessoas têm a experiência. Outro detalhe que, às vezes, quando eu dou palestra, também, às vezes, dou algumas aulas, também comento sobre isso, que a gente não
não tem como garantir a experiência da pessoa, igual você deu o exemplo ali, pô, a experiência dela, quando ela vai pedir um carro de aplicativo ali pra ela se locomover, a experiência dela começa antes. Se ela vai pra uma festa, vai pra um velório, é diferente. Então, quer dizer, isso a gente não tem como garantir. O designer não vai garantir se vai ser uma boa experiência ou não depende dela. Ela vai só criar mecanismos ali e a experiência vai acontecer. E aí a pergunta é, né, voltando à pergunta, né, porque eu fiz uma fala grande aqui, né, não façam isso quando forem fazer pesquisa, que é só um bate-papo. Por que será que a gente reduziu isso, cara, na sua visão como professor, né? Por que será que aconteceu isso, dessa redução durante esse longo período? E agora, de fato, a gente está voltando. Eu já entendi, mas eu quero entender, talvez, da sua visão. Por que será que foi reduzido a desenhar tela, a UX ser desenhar tela? Por que será que isso aconteceu, assim? Essa fala que você trouxe, né, sobre a gente projetar ou não controlar a experiência que a pessoa vai ter, né? Eu acho isso muito louco, porque já vi muitas discussões sobre o termo, né, designer de experiência, o quanto ele às vezes bagunça a cabeça até de quem está entrando na área ou do mercado como um todo, porque de fato a gente não projeta a experiência, né? É até estranho falar designer de experiência, porque a gente não projeta a experiência. O que a gente faz talvez seja projetar os elementos e as condições para que a pessoa tenha uma melhor experiência, né? Até no exemplo que eu estava dando do carro de aplicativo, se a pessoa estiver indo para uma festa e estiver indo para um velório, a experiência dela vai ser completamente diferente com aquele aplicativo ou com toda a jornada, né? Vai envolver o aplicativo, vai envolver o carro, vai envolver uma porção de coisa. Então, a gente não vai determinar a experiência da pessoa, mas a gente vai trabalhar os elementos, as condições, os pontos de contato, de forma que essa experiência, independente de como for, seja melhor. Seja o melhor possível, né? Mas, de modo geral, assim, eu acho que essa coisa de olhar para a nossa área como uma área que faz tela, uma área que fez produtos, eu acho que isso entra nessa parte cíclica que eu falei também, porque muitas vezes os profissionais eles acabam se adaptando muito à dinâmica do mercado, né? Então a gente tem momentos que o mercado está com muito mais abertura e a nossa área acaba conseguindo se posicionar melhor, né? Mais conceitualmente. Porque assim, quando a gente começa a estudar conceitualmente o design, o design de interação, a nossa área de experiência, a gente sabe pela literatura, pelas discussões, por tudo, que a experiência vai muito além da tela, né? Que a experiência ela tem vários pontos de contato que vão impactar e vão influenciar. Mas eu acho que a gente fica, às vezes, condicionado um pouco a essa dinâmica do mercado, né? Você até falou, assim, de, às vezes, ver profissionais trazendo portfólio só com tela. Em outros momentos, a gente vê profissionais trazendo portfólios um pouco mais estratégicos, né? Em momentos que o mercado está com uma demanda muito alta, os profissionais acabam conseguindo se posicionar mais conceitualmente. Em momentos que o mercado está um pouco mais fechado, às vezes as pessoas acabam se posicionando de uma forma mais restrita, da forma que o mercado vem dizendo que procura esses profissionais. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que, de certa forma, a experiência ela acaba não dependendo só da área de design, né? Eu acho que isso é um reducionismo que muitas vezes a gente cai, porque todas as áreas impactam na experiência, né? E às vezes a gente vê as diferentes áreas trabalhando cada uma com o seu próprio objetivo, e não todas ao redor da experiência, né? Então, a área de marketing ela acaba tendo suas próprias metas e objetivos, a área de produto suas metas e objetivos, a área de tecnologia, de atendimento, cada área elas acabam tendo em muitas organizações o seu próprio objetivo e muitas vezes o objetivo completo, geral de tudo não é a experiência, né? Então, acaba se reduzindo muito o papel das diferentes áreas a uma coisa mais focada, como, sei lá, olhar para design e falar muitas vezes que é só interface, olhar para marketing e falar que é só vendas, quando, na verdade, todas as áreas se conectando estão pensando na experiência como um todo, né? Então, eu acho que muitas vezes a própria dinâmica do mercado, ou mesmo a cultura organizacional das empresas, acaba direcionando um pouco essa visão de design como tela, né? E hoje, os designers
mais do que antes, talvez, né? Até pela ascensão dessas ferramentas que, por exemplo, de inteligência artificial, que vem produzindo conteúdos, que vem produzindo interfaces, que vem produzindo uma série de artefatos, acaba forçando os designers a entrar num momento em que eles precisam se posicionar como mais estratégicos, né? Mostrando que o que a gente fala de experiência tá além daquela tela, tá além daquele ponto de contato, né? Mas eu acho que isso passa muito pela cultura organizacional das empresas também, pela dinâmica do mercado e o como o mercado está com abertura ou não para os designers se posicionarem, né? Porque a gente sabe, assim, falando português, claro, se o mercado ele tá mais fechado em termos de oportunidades e você vê uma porção de designers buscando oportunidades num mercado que está mais fechado, às vezes a pessoa tenta não inventar muita coisa em termos de posicionamento, né? O mercado tá mais fechado, eu preciso daquela vaga, eu vou trazer isso que eles estão pedindo, eles estão tratando o design como a parte que vai fazer tela, eu vou me posicionar assim. Em momentos que a demanda para profissionais de design tá mais alta, a procura tá mais alta, a gente acaba conseguindo se posicionar um pouco melhor, né? Então, assim, não dá para colocar isso só na mão da nossa área, só no posicionamento dos profissionais, né? A dinâmica do mercado todo acaba muitas vezes levando a isso, né? E eu acho que de momentos em momentos a gente consegue se posicionar um pouco melhor. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que a gente tem a possibilidade de se posicionar um pouco melhor, de se posicionar de maneira mais estratégica, de se posicionar de maneira mais sistêmica. Mas eu acho que tem esse fator também, assim, quando você tem muitas áreas com objetivos diferentes e não todas com o objetivo de trabalhar a experiência, né? Você acaba reduzindo um pouco o papel, né, de cada uma das áreas, e o design não é diferente. Perfeito, e você comentou aí sobre que a galera precisa trabalhar, a gente precisa pagar boleto, né? Faz total sentido, né? Se a empresa lá tá contratando designer só para fazer tela. Eu sei que design não é só fazer tela, mas eu também sei fazer tela e tenho conta de energia para pagar, irmão. Vamos lá só fazer tela, não tem muito para onde correr, né? Ou eu monto minha própria empresa, que vai dar mais trabalho e blá blá blá, e todo aquele discurso que a gente já conhece, né? Então, esse ponto que você trouxe, essa visão a respeito do mercado em si, faz total sentido. E talvez esse momento que a gente está agora seja por conta da inteligência artificial, ou seja por qualquer outro motivo que as empresas estão dando essa abertura. E aí fazer um desenho de ecossistema é muito mais complexo do que fazer um desenho de uma jornada específica para desenhar uma tela. Como que você vê essa diferença, até para quem está nos ouvindo, profissionais que às vezes estão no começo da carreira agora, ou já estão há algum tempo, mas entrou, por exemplo, ali mais no boom da pandemia, né, em 2020, 2021, tal, e talvez não tenha essa visão mais complexa do que é desenhar um ecossistema. Como que ela pode se preparar melhor ali para entender esse todo, assim, sabe? Cara, primeiro essa coisa que você falou, né, a gente precisa pagar boleto, assim, às vezes eu tô falando com alguns alunos, ou com alguns profissionais que eu faço mentoria também, e alguns acabam trazendo, assim, que a empresa acaba forçando eles a se posicionar ou trazendo que eles precisam se posicionar de uma maneira diferente. Profissionais que trabalhavam só com pesquisa ou só com conteúdo e muitas vezes tem uma exigência da empresa de que eles se tornem nesse momento mais generalistas, né? E acabem trabalhando e olhando para outros momentos do processo de design, vamos assim dizer, né? Quando eu falei aquela coisa do mercado ficar funcionando às vezes como um duplo diamante, né? Às vezes divergência, às vezes convergência. Às vezes a gente vê o mercado entrando num nível de maturidade que ele entende os diferentes papéis, ele entende melhor um pouquinho a importância de cada etapa do processo, e isso começa a segmentar os profissionais em quem vai trabalhar com conteúdo, em quem vai trabalhar com pesquisa, em quem vai trabalhar com interface, em quem vai trabalhar com estratégia, enfim. E a gente vê diferentes papéis surgindo, e a gente tem momentos que o mercado começa a se retrair e começa a trazer um pouco dessa dinâmica mais generalista, né? A gente viu isso historicamente acontecer, né? Eu acho que, inclusive, quando surgiu mais forte ali no final dos anos 2000, o UX designer como cargo, assim, né? A gente vinha
de uma década em que você tinha analista de usabilidade, designer de interação, arquiteto de informação e vários outros papéis diferentes que num momento se juntaram todos no UX designer, né? Depois a gente teve essa abertura de novo que acabou trazendo diferentes outros papéis, né? O UX Writer, o designer de conteúdo, o UX Researcher, um designer ops e começou a se segmentar novamente e agora a gente está vendo um pouco dessa dinâmica. Eu vejo alunos, eu vejo mentorados relatar assim que muitas empresas estão pedindo para que eles se adaptem para um papel mais generalista e a gente está vendo cargos hoje um pouco mais generalistas e o mercado acaba empurrando um pouco para essa dinâmica, né? E é o que você falou, a gente precisa pagar boleto, então muitas vezes os profissionais acabam se moldando um pouco a dinâmica do mercado. A gente acaba tendo que muitas vezes esperar certos acontecimentos ou momentos de abertura maiores para a gente conseguir se posicionar um pouquinho melhor, né? A gente não consegue muito fugir disso, assim. Mas essa coisa de a gente pensar no ecossistema, né? E não só numa jornada, assim. Eu acho que quando a gente fala de uma jornada, né? A gente tá vendo muito sobre a trajetória daquela pessoa usuária, né? Então a pessoa vai tomar uma decisão, vai pesquisar uma solução, vai encontrar o seu produto, vai utilizar. É uma coisa muito linear, né? E a gente vem vivendo um contexto cada vez mais complexo. Sempre foi complexo, mas cada vez ele vai ficando mais complexo. E às vezes a gente chega num momento que não dá mais para ignorar essa complexidade, né? Então se a gente sempre olhou para uma jornada ali que é uma coisa muito mais linear, né? O que a pessoa usuária está fazendo, o que ela sente, o que ela pensa, que barreiras ela encontra na etapa até ela chegar no produto ou na interação com o produto. E a gente está falando de ecossistema, a gente está falando de muito mais pontos de contato, né? Então, desenhar o ecossistema ele vai ampliar muito a lente, assim. Quem são os atores, quem são os sistemas, as áreas, as decisões, as dependências, as relações todas envolvidas, né? Como que elas se sustentam ou como que elas quebram a jornada. Então, a jornada olha muito para a experiência da pessoa. O ecossistema, eu acho que ele acaba olhando também para a infraestrutura organizacional que produz essa experiência, né? Então, a gente não vê só pontos de contato lineares, né? A gente vê toda uma infraestrutura, né, que acaba impactando nessa experiência por muitas direções diferentes, digamos assim, né? E aí fazer esse desenho, você até comentou alguns minutos atrás sobre diversas áreas serem complexas, porque também cada uma tem ali os seus objetivos, né? Talvez cada área tenha os seus OKRs, né? Famosos OKRs ali das empresas. E será que é por conta disso que é tão difícil fazer essa conexão, por conta de cada um ter os seus objetivos? E aí até uma outra pergunta junto com isso eu tenho a percepção que muitas das vezes, em muitas empresas, é esperado até da pessoa designer ali que está com esse papel fazer essa ponte, conectar tudo isso e falar, cara, parece que joga uma responsabilidade muito grande em cima de um único papel para conectar esse todo, aonde, na verdade, é responsabilidade de todas essas áreas e não só de uma área em específico fazer com que esse ecossistema funcione, sabe? Eu tenho um pouco dessa percepção, mas eu queria te ouvir nesse sentido, assim, de por que é tão difícil fazer essa conexão e por que às vezes a responsabilidade fica com o design em fazer essa conexão de todas essas áreas para pensar nessa experiência ecossistêmica, sabe? Sim, é aquilo assim, a gente vê que as empresas normalmente não se organizam em torno da experiência, né? Elas se organizam, né, como a gente tá falando, em torno de meta, de área, de budget, de prioridade, acaba tendo os indicadores próprios, né? O marketing, o produto, o atendimento, a tecnologia, cada uma acaba olhando para um lado, né? E pensar em experiência como um todo, eu acho que exige mais coordenação, né? Uma visão mais compartilhada e principalmente assim, alguém articulando essas perspectivas, né? Alguém articulando tudo isso e isso dá trabalho, né? A gente vê empresas que têm maturidade em torno da experiência, maturidade maiores ou empresas que têm maturidades menores, né? E quando a gente vê empresas que têm uma maturidade menor em torno do que significa experiência e quando a gente tem uma área como a nossa que muitas vezes tenta carregar o nome da experiência, né? Eu acho que nesse ponto acaba caindo às vezes essa responsabilidade, né? De que uma área específica vai cuidar
da experiência em detrimento ao papel das outras áreas, né? Mas, de modo geral, quando a gente pega empresas que têm uma maturidade maior em torno da experiência ou que consegue ter essa coordenação, né? Essa visão compartilhada maior, eu acho que você tem essa coisa do ecossistema funcionando melhor, né? Você tem as áreas se integrando de uma forma mais consistente, você tem ali as áreas com uma visão mais compartilhada, mais colaborativa entre si. Mas, enfim, isso dá trabalho, isso depende muito do modelo organizacional de cada empresa, né? E quando você tem uma área que muitas vezes carrega o nome de experiência, como a nossa, ou como não só UX, como CX também, ou como design de serviço mesmo, muitas vezes acaba recaindo esse papel da experiência numa área, quando na verdade isso acaba sendo, sempre foi na verdade responsabilidade de todas as áreas. Todas essas áreas vão impactar na experiência, né? A gente vê que, como eu posso dizer assim, talvez nem todo profissional precise operar nesse mesmo nível de complexidade, né? Eu acho que esse é um ponto também, assim. Quando eu falo da gente ter a visão sistêmica, ou quando eu falo da gente ter essa visão mais compartilhada, mais holística, não quer dizer que todo profissional, que todas as áreas vão atuar em todas as pontas da experiência, né? Nem todas as áreas ou nem todo profissional precisa operar no mesmo nível de complexidade o tempo todo, mas eu acho que é importante essa capacidade de enxergar as relações entre as áreas e como cada uma das áreas vai impactar na experiência, né? Então, a capacidade de enxergar essas relações, essas interdependências, né? O impacto e efeito colateral de tudo isso, né? De todas as áreas ou de todos os papéis. A gente tem o nosso papel, muitas áreas têm papéis mais específicos e a gente não precisa atuar de uma forma holística o tempo todo, mas eu acho que essa visão de como as coisas se conectam é a parte importante que a gente não pode deixar passar, né? Se a experiência como um todo, ela vai depender do sistema, né? Ela vai depender de toda essa complexidade, são muitas coisas atuando hoje dentro da experiência, muitos pontos de contato diferentes. Então, eu acho que pensar dessa forma sistêmica virou parte do nosso trabalho, né? Independente de a gente estar atuando, como posso dizer, não atuando o tempo todo, né, dentro dessa complexidade ou não operando o tempo todo em todas as etapas do processo, mas eu acho que entendeu como essas coisas se conectam e como as áreas se conectam e o impacto de cada uma delas, né? Mas é um pouco disso que a gente tá falando, não tem como uma única área puxar isso, né? Às vezes recai sobre a nossa área puxar isso, porque sim, a nossa área, ela tende a pensar mais em experiência, mas a verdade é que todas as outras pensam em experiência e todas as outras impactam na experiência, né? Então, o desafio para algumas organizações acaba sendo essa coordenação entre as áreas para que se trabalhe a experiência de uma forma mais sistêmica e mais olhando para essas complexidades todas, né? E aí, quando fala de sistema, né, é sempre legal refletir sobre o pensamento sistêmico. E aí, durante muito tempo, talvez, eu sempre via muitas pessoas que são mais de pesquisa, tal, né, que ia mais para essa área. E aí, voltando um pouco do que você comentou sobre a nossa profissão era generalista, depois cada um foi para sua especialidade, depois agora meio que tá voltando, e aí como tá voltando isso, eu fico pensando que o pensamento sistêmico agora deixa de ser só um diferencial, ou só para quem às vezes trabalhava mais com pesquisa, e passa para ser como um todo, né? Meio que a visão de pensamento sistêmico agora para os designers, para as pessoas que atuam com isso, meio que vira um pré-requisito ali de entender isso, porque tá mais complexo e a gente vai ter que entender como essas coisas funcionam, se conectam, para de fato projetar ali os elementos. E aí, quando eu falo elemento, pode ser tela ou não, né? Cara, eu acho que essa necessidade do designer olhar para o todo, ter um pensamento mais sistêmico, uma visão mais estratégica, assim, sempre existiu, né? Como eu falei, dependendo da maturidade da empresa, da organização, isso acaba tendo profundidades diferentes, né? Dentro do papel do designer. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que acaba, nesse momento que a gente vem vivendo, não gosto de usar o termo obrigando ou forçando, mas direcionando os designers a se mostrarem para além, né,
desse trabalho mais focado em interface e com esse papel mais estratégico, inevitavelmente a inteligência artificial acaba sendo o evento desse momento que acaba puxando um pouco essa discussão, né? Porque, inclusive, a gente vê no mercado uma redução de oportunidades para profissionais júniores, plenos. Eu falo isso muito pelos meus alunos e mentorados relatarem o quanto eles vêm tendo dificuldade em encontrar esse tipo de oportunidade. Sobre as empresas com a qual eu atuo também, os recrutadores, os líderes que eu acabo tendo contato no dia a dia, também relatando um pouco dessa dinâmica. Porque, querendo ou não, você tem profissionais que atuavam num nível mais tático operacional, né? Então, aquela coisa de produzir texto, de produzir interface. E isso é uma coisa que hoje essas ferramentas vêm não fazendo da forma correta, né? Algumas empresas já vão percebendo que a inteligência artificial ela não assume responsabilidade, não toma decisão e que nem tudo vai ser resolvido por ela sem o olhar humano por trás, né? Mas, enfim, também é um processo de amadurecimento do mercado entender o papel da inteligência artificial. Mas a forma que vem se usando nas empresas hoje a inteligência artificial vem fazendo com que ela resolva essas demandas mais tático-operacionais, né? Então, assim, não tem mais como pegar o papel do designer hoje sendo olhado para uma coisa mais restritiva em termos de interface ou de jornada, quando você tem ferramentas hoje que vêm sendo usadas para resolver essa questão. Então, o designer que quer se posicionar ou se reposicionar no mercado hoje, ele acaba tendo que definitivamente se mostrar como um profissional mais estratégico, né? Se mostrar como um profissional ali que vai além disso, né? Que vai além do que a gente pode olhar em termos de interface ou de um ponto de contato especificamente, né? A inteligência artificial, de modo geral, assim, ela amplia essa complexidade. Ela não entra só como uma ferramenta de produtividade também, né? Ela passa, de certa forma, a participar da experiência, né? Ela escreve, ela recomenda, né, assim, a nível para os usuários, né? Ela escreve, ela recomenda, ela resume, ela responde, ela decide prioridade. Ela vem sendo muito usada para isso, né? Então ela acaba virando mais um agente dentro desse ecossistema, de modo geral. Isso muda a forma da gente pensar uma porção de coisas dentro do nosso papel quanto designer, né? Então, dentro do que muitas vezes a dinâmica do mercado faz a gente ter que se posicionar ou se reposicionar, eu acho que esse momento que a gente está vivendo faz os designers terem que se posicionar como o papel do design sempre foi, né? Um papel mais estratégico, um papel mais focado em tomada de decisão, um papel que vai ter essa visão de conectar os diferentes pontos, de ter essa visão mais sistêmica. Eu acho que esse momento do mercado que puxa essas ferramentas atuando no nível mais tático operacional, eu não digo nem que força, mas acaba sendo também uma oportunidade para os designers se reposicionarem dentro dessa dinâmica com as empresas e trazer um pouquinho mais esse papel estratégico, né? Que é um papel que o design sempre teve, mas muitas vezes era reduzido. E agora que você tem, muitas vezes, as ferramentas produzindo aquilo que antes se reduzia o design também tem a oportunidade de mostrar suas outras facetas para além da interface, né? Eu acho que acaba sendo um pouco forçado pela dinâmica, mas também não deixa de ser uma oportunidade, né? E aí, será que então, para quem está começando na área, talvez pessoas que estão ouvindo aqui agora estão querendo migrar, fala, pô, então tá mais difícil para mim? Como que você enxerga isso? Como você lida isso com até os seus alunos ali, procuram a Mergo e tal, às vezes, né, para muita gente migra ainda de carreira para a área de UX. Como que você traz a visão? Cara, tá muito mais difícil? Não, tá mais difícil tal, porque o mercado agora estabilizou, mas dá para ir por esse caminho aqui, ó, estuda essas disciplinas, começa aqui. Eu acho que é importante quem está querendo entrar na área hoje cada vez mais entender esse papel menos tático operacional e mais estratégico. Como eu falei, é o papel que o design sempre teve, né? Mas que sempre, por muito tempo, acabava sendo mais reduzido. E como eu falei,
muitas vezes pela dinâmica do mercado, muitas vezes pela dinâmica das organizações, muitas vezes pelas tendências que a gente acaba vendo, né? Para muita empresa, inteligência artificial é uma tendência, para muita empresa é uma ferramenta, para muita empresa é uma porção de outras coisas, né? Mas eu acho que assim, para mim, o papel do designer ele fica mais estratégico, não só como desenhar a interface, né, de saída, mas ajudar a definir comportamento, ajudar a definir linguagem, ajudar a definir limite, critério de decisão, a transparência, né, com relação a essas ferramentas também, e formas de intervenção humana, assim. Então, eu acho que quem está começando na área tem que começar a botar isso cada vez mais na cabeça, né? Você tem ferramentas que vão atuar no nível mais tático operacional. Então, a gente tem que entender o design, a parte mais estratégica do design, né? Se você tem sistemas autônomos, né? O design ele precisa pensar não só em como usar isso, mas como o sistema age, como ele se comunica, o que ele prioriza, talvez que tipo de relação ele constrói com as pessoas, né? Então, eu acho que é importante quem tá tentando migrar para a área, ou começando na área, ou mesmo quem tá ali ainda num nível júnior, iniciando na área, é importante começar a pensar um pouco mais nisso, né? O papel do design, ele sempre foi estratégico, mas muitas vezes foi reduzido a interface, e agora eu acho que existe essa oportunidade da gente mostrar o design como um papel mais estratégico, né? Que vai ajudar a definir tudo isso, e linguagem, e comportamento, e critérios de decisão como um todo, né? Então, a gente começar a olhar mais pro sistema como um todo e menos para a interface do produto, eu acho que é o caminho que quem está iniciando na área tem que começar a pensar, né? E para essa pessoa começar a pensar sobre isso, o que ela precisa estudar? Assim, é o design de serviço, de fato, que olha de uma forma mais abrangente, alguma outra disciplina? Como é que a pessoa pode... que caminho que ela pode ir? Claro, e aí você aproveita e já fala aí, pô, se tem na Mergo esse curso, assim, como é que a pessoa pode também começar a fazer isso, além de livros, outras coisas que você entende que, olha, estuda isso aqui, pode ser um caminho legal, tal, de acordo com a sua visão, Edu? Cara, se a gente está falando o tempo todo que esses sistemas envolvem diferentes áreas e que a gente, quanto profissional, precisa entender como essas áreas se conectam ou como cada uma dessas áreas impacta na experiência, às vezes me incomoda um pouco ver pessoas, designers, que só estudam conteúdo sobre design, né? Porque se você quer entender como a área de marketing, de produto, de tecnologia, de atendimento vai impactar na experiência e como essas áreas vão se conectar à área de design, não faz sentido você conversar só com designers, ler livros só de designers, participar de eventos só de design, né? A gente precisa interagir com essas outras áreas e entender um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, eu acho que é muito inevitável quem vai trabalhar com design entender mais sobre gestão de produtos, entender mais sobre o design de serviço em si, como um todo, assim, para olhar para essa estrutura, mas também olhar um pouco e estudar um pouco do que é o papel do marketing ou da área de tecnologia, porque isso é o que muitas vezes dificulta que essas áreas se conectem, né? Justamente, e aí eu não tô falando só dos designers, também para as outras áreas, né? Isso acaba dificultando porque cada um tá falando uma língua diferente. E se cada um tá falando uma língua diferente, né? Torre de Babel, ninguém se entende, a coisa não vai se conectar em prol de uma única experiência, assim. Então, acho que, de modo geral, a gente tem que começar a olhar para e estudar um pouco o que todas as áreas relacionadas a esse ecossistema faz. Então, é importante que a gente aprenda a conversar com as outras áreas, e para isso a gente muitas vezes precisa não só sentar com as pessoas dentro da empresa, mas talvez entender um pouquinho mais sobre as áreas como um todo, né? Então, eu acho que designers precisam estudar um pouco de marketing, um pouco de gestão de produto, entender um pouco sobre as ferramentas de tecnologia, sobre a área de engenharia. Eu acho que isso vai te dando repertório e argumento para se conectar melhor com essas outras áreas e fazer com que a gente tenha uma atuação mais compartilhada em prol da mesma experiência, né? E assim, isso que eu tô falando serve para os designers e serve para as pessoas que atuam nessas outras áreas também, né? Eu acho que, de modo geral, a gente precisa expandir o nosso horizonte para além da nossa caixinha, né? Perfeito.
porque realmente, senão você vai estar falando em português, a pessoa em alemão e não vão conseguir se comunicar ali, né? Sempre volta ali a questão da comunicação. Eu gosto sempre de trazer essas outras habilidades que são muito importantes. E eu gostei dessa reflexão que você trouxe, que é importante mesmo. E Edu, queria também entender um pouco contigo aqui, antes da gente ir para os finalmentes. Cara, como que você imagina aí as nossas experiências daqui 5 anos, sabe? O que você acha que a gente vai ter aí se o Edu tivesse uma bola de cristal agora e conseguisse prever o futuro de 5 anos, né? Estamos em 2026 gravando esse episódio. Quem estiver ouvindo em 2030, 2031, vai falar, nossa, isso aqui o Edu acertou. Cara, é muito engraçado isso, porque tem aquilo que a gente tá falando desde o início, né? Que muitas dessas discussões já existem há muito tempo, né? Eu lembro do início dos anos 2010 ali, a gente falando sobre o que seria a Web 3.0, justamente essas coisas conectadas à ubiquidade, às cidades inteligentes, né? E, na verdade, os recursos que a gente tem hoje vêm mudando, diferente do que a gente previa antes, mas o objetivo e a forma que vem se dando continua a mesma, né? Claro, há 10, 20 anos atrás a gente não estava prevendo essa atuação da inteligência artificial, mas a gente estava prevendo ferramentas que iam conectar as coisas e que iam ser autônomas, né? Eu lembro que eu escrevi um texto para um livro uma vez, que era uma coletânea de vários artigos, justamente falando sobre o web semantic, como a semântica dos sistemas ia possibilitar que eles trocassem informações e conectassem, e fossem autônomos e fizessem coisas e chegassem no nível de que, sei lá, você tivesse uma viagem agendada na sua agenda e o sistema fosse autônomo ao ponto de conferir tua agenda, conferir o que você precisasse, os requisitos e comprar as passagens. A gente já prevê esse tipo de coisa há muito tempo, as ferramentas vêm mudando, né? Mas a gente vê que certas coisas continuam caminhando um pouco para a mesma direção, assim. Eu acho que essa direção é que as experiências, de modo geral, elas vão continuar sendo menos centradas em produtos isolados, assim. Eu acho que isso já acontece há muito tempo, mas eu acho que cada vez mais a gente vai se dando conta disso. Quando eu falo a gente, eu tô falando do mercado. E quando eu tô falando do mercado, eu não tô falando de uma entidade. Tô falando das pessoas que atuam no mercado, porque o mercado é feito de pessoas, né? Mas, assim, eu acho que, de modo geral, é olhar as experiências menos centradas em produtos isolados e mais centradas em ecossistemas, né? Em contextos, em continuidade, assim. Acho que a fronteira entre produto, serviço, conteúdo, atendimento, inteligência artificial, eu acho que as fronteiras vão ficando cada vez mais borradas, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que vai crescer a demanda por experiências, digamos, mais responsáveis, mais transparentes, mais humanas, né? Talvez justamente porque a automação vai aumentar muito, né? Então, a necessidade da gente olhar essas experiências, né, de forma mais responsável, transparente e humana, eu acho que é um pouco a tendência do que a gente vai ver nos próximos anos aí, né? Se eu tiver que fazer um pouco de previsão. Mas eu acho que as previsões, elas dependem muito da nossa própria atuação, né? Então, quando a gente faz algum tipo de previsão, na verdade, também é uma forma da gente chamar a responsabilidade para fazer esse tipo de coisa acontecer, né? Então, se a gente quer ver daqui 5 anos, né, justamente essas experiências mais humanas, como eu falei, mais responsáveis, transparentes, eu acho que a gente também precisa assumir essa bronca de levar o mercado e a dinâmica da nossa área para essa direção, né? Pô, perfeito, Edu. Obrigado aí pelo papo. Espero que tenha sido da hora para você e também para todo mundo que tá nos ouvindo. E eu queria deixar agora o espaço aí para você divulgar aí a Mergo, a DexConf, mesmo para quem já ouviu depois que aconteceu a de 2026. Pô, tem 2027, 2028, eu sei que vai ter por muitos anos ainda esse evento aí em São Paulo. E também qualquer outras redes sociais suas que você quiser divulgar aí, projetos, enfim, fica à vontade aí, o espaço é seu. Cara, legal. Primeiro, eu agradeço demais, Luan. Acho que essas discussões que você puxa aqui, não só aqui no Papo de UX, né, mas nos outros canais que você atua, acho que são discussões muito importantes e eu acho que ajudam a elevar aí o nível de maturidade da nossa área, os profissionais. Então, é sempre um prazer poder conversar um pouco mais sobre isso.
A DexConf vai acontecer agora em agosto, dias 21 e 22 de agosto. E é um evento que a gente gosta, ele nasceu muito para dar protagonismo para a comunidade, né? É um evento que a gente trabalha para colocar a comunidade no palco, né? Então é um evento que você tem ali profissionais mais especialistas, palestrantes puxando assuntos, mas que traz um pouco essa dinâmica, né, da galera subir no palco. Então, para quem nunca participou da DexConf, né? Primeiro que a gente tem os vídeos das edições anteriores no YouTube da Mergo. Se vocês procurarem lá no YouTube o canal da Mergo, vocês vão achar todos esses vídeos, essas palestras, um pouquinho do que aconteceu em termos de discussões, né? Mas eu acho que é um evento que ele ajuda muito nesse sentido de a gente puxar esse tipo de discussão, justamente porque a gente vai trazer muitas pessoas para discutir no palco junto com quem puxa a discussão ali, os palestrantes. Então, claro que ver o vídeo das palestras não resume o que é toda a experiência do evento, mas fica o convite para a gente conversar lá dias 21 e 22 de agosto. Vai ser no Teatro FECAP em São Paulo, né? A gente vai justamente falar das experiências conectadas, das pessoas ao ecossistema. Então, a programação já está ali disponível no site, fica o convite. A Mergo, para quem não conhece, é uma escola focada não só em cursos, como em mentorias, em consultorias, em eventos na área de UX já há 13 anos, né? A gente já está velhinho aí no mercado, já estamos há 13 anos aí fazendo todo esse trabalho. Não só focado em design, a gente costuma puxar discussões também, eventualmente, com área de produto, de tecnologia, mas de modo geral, em como que a gente pode pensar o futuro da profissão. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, também acessa lá mergo.com.br. Eu não falei da DexConf, o site é DexConf também, dexconf.com.br. E eu também estou nas redes sociais ali. Eu tinha pausado o meu Instagram profissional, eu voltei com ele há um tempo. Então, quem quiser me seguir lá, o meu Instagram é Eduagni, tudo junto, eduagni.design. Então, eu também estou trazendo um pouco de reflexões lá no meu Instagram, estou trazendo um pouquinho do meu trabalho no dia a dia. No LinkedIn também estou lá como Eduagni, então é só me procurar lá, se conectar. Eu sempre falo que a gente está a um clique de distância, né? Então, quem quiser bater um papo, quem quiser se conectar ali, a gente consegue expandir essa conversa um pouco mais aí. Mas, de modo geral, é isso. Fica o convite para a DexConf, fica o convite para vir bater um papo. De modo geral, agradecer, Luan, mais uma vez aí pelo nosso papo. Que isso, Edu. Eu que agradeço aí por você trazido boas reflexões, inclusive, sobre esse tema. Então, se você está ouvindo esse episódio antes da Dex, cara, vai lá, porque além de ouvir a visão e reflexão do Edu aqui nesse episódio, você vai ouvir a reflexão e visão de outras pessoas que estarão lá participando também da Dex. Eu estarei por lá também presente, não vou palestrar, mas estarei por lá também. Se quiser bater um papo comigo, é só colar por lá, então vai ser muito legal. Para quem está ouvindo depois, também compartilhe o link aí para as outras pessoas. Compartilhe aí depois os vídeos do canal da Mergo aí, que tem esses vídeos resumos que o Edu comentou, porque é muito legal também. E fique de olho para a DexConf de 2027, que eu tenho certeza que o Edu não vai deixar de fazer esse evento aí, que é maravilhoso também em São Paulo. Se você gostou desse episódio, deixa o like, ativa as notificações. Como eu falei, compartilhe o link aí pra galera, pra geral. Inclusive, se você compartilhar lá pelo LinkedIn, marca o Edu, coloca aí sua visão, sua percepção sobre o que você achou desta conversa aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.